Estamos iniciando mais um Eficast, um papo eficaz para o seu dia. E nesta noite, aqui nos estúdios em Araucária, nós estamos com o professor Sebastião Walter Fernandes, que veio nos dar a honra de estar conversando conosco, e nós vamos para mais um papo eficaz. Boa noite, professor. Boa noite. Professor Walter, nós gostaríamos de conhecer melhor um pouco, né, a sua história, o senhor, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua vida, de onde o senhor veio, há quanto tempo está residindo aqui no município de Araucária e quais as funções que o senhor exerce na vida pública e também na vida secular nos colégios. Então, primeiramente, quero agradecer esse convite para poder participar aqui da Eficast, né? E parabenizo vocês por essa iniciativa de trabalhar e dar oportunidades para que as pessoas possam ir se apresentar e que a população possa conhecer, né? E nós, como políticos, vamos dizer assim, como vereador aqui no município, neste momento, né? É importante que as pessoas nos conheçam, né? Falando um pouco de mim, tá? Eu sou nascido no interior do Paraná, na região central do Paraná, no município de Pitanga, né? Vim de lá em 87, vim morar em Campo Largo, né? Em Campo Largo, onde eu fiquei até 90. 90 eu fui servir ao Exército, né? No 15º GAC lá na Lapa, onde permaneci por 4 anos. Então fiquei 4 anos na Lapa. E aí, final de 93 eu casei. E aí, né, fui morar lá em Balsa Nova, né? Divisa com Campo Largo. Então eu até migrei bastante, né? Sou bem migrante. E aqui em Araucária, eu vim trabalhar, fiz um concurso público aqui em 2008 e trabalhando em Araucária desde 2008, mas morando em Araucária mesmo desde 2018, né? Na verdade, eu exerci várias funções, né? Trabalhei de tudo, fiz de tudo um pouco na vida, sabe? Minha vida nada foi fácil, sempre com muita dificuldade, sempre com muita luta, né? Desde que eu saí lá de Pitanga, já viemos de lá na época, porque lá a vida era bem difícil, né? Nós migramos de Pitanga pelas condições que nós vivíamos lá, né? Não tinha condições, viemos morar em Campo Largo, trabalhei ali nas fábricas de louça em Campo Largo, né? Depois no Exército, saindo do Exército também, período difícil na época. O Brasil passava uma situação complicada lá em 94, né? Nós estávamos aí iniciando aí o Plano Real, né? O Brasil passava uma situação, crise econômica muito grande. Aí eu fui trabalhar no Mercadorama em Curitiba, né? Depois fui trabalhar na empresa em Campo Largo, lá Lorenzetti. Nesta Lorenzetti eu trabalhei na produção, na vigia, e por vários anos, aí, quase 7 anos de motorista lá da Lorenzetti. Lá em 2000, né, eu resolvi, né, eu falei, vou voltar a estudar, né? Até na época falei para minha esposa, falei, não, vamos voltar a estudar. Dificuldade muito grande, fazer uma faculdade, né? Não era fácil naquela época, até pela questão de como pagar uma faculdade, dificilmente passaria numa pública devido ao tempo que estava sem estudar, né? Mas mesmo assim, com muita luta, eu resolvi, enfrentei, fiz minha faculdade, iniciei minha faculdade em Curitiba, fiz Faculdade Integrada Espírita, uma faculdade particular em Curitiba, onde eu fiz o curso de Geografia, me formei em Geografia. Então, iniciei no curso em 2001, 4 anos, né, 6 dias por semana, né? Foi um curso bem puxado, onde eu me formei no antigo chamado Estudos Sociais, onde tinha licenciatura plena em Geografia e, claro, também licenciatura de História. Me formei, então, em 2004, né? Então, foi de 2001 a 2004, curso bem difícil. Tive muita dificuldade na época de fazer o curso, porque trabalhava de motorista, o salário era baixo, então era muito complicado, sabe? Mas graças aí fiz o FIES, financei a faculdade, e minha mulher também trabalhando na época. Eu também não tinha condições de ir para a faculdade, porque eu morava lá em Balsa Nova, divisa do Campo Largo, e eu tinha que ir para Curitiba. Então, para eu poder fazer o curso, boa parte do curso eu ia dirigindo uma van, levava o pessoal a estudar, aproveitei já, né, conversando com pessoas conhecidas, que tinham vans, então eu ia de motorista, estudava e depois trazia as pessoas para casa. Então, foi difícil, mas, assim, graças a Deus,
Deu certo, fiz a faculdade. Já em 2003 fiz um concurso público no estado e já passei. Final de 2003 eu saí da Lorenzetti, negociando com eles lá, que eu falei, não, agora que estou terminando a faculdade, eu terminei em 2004, 2003 ainda estava no terceiro ano. Mas eu falei, vou para a educação, vou para a sala de aula. Aí como eu tinha feito um concurso, mas ainda assim trabalhei como PSS, do final de 2003 até 2005. 2006 eu assumi um concurso, daí no estado, que tinha feito concurso anteriormente. 2007 fiz outro concurso no estado, fui aprovado também. 2008 fiz o concurso aqui em Araucária. Até a vinda para Araucária para mim foi uma surpresa, né? Porque eu nunca pensei em morar em Araucária, não era meu objetivo, até porque eu estava ali já, né, morando em Balsa Nova já há bastante tempo, com a minha casa, não tinha essa intenção, né, de morar para cá. Mas fiz o concurso em 2008, né, passei, né, fiz um concurso onde fui muito bem classificado e já fui chamado já na sequência, era poucas vagas, mas eu já fiquei entre os primeiros e aí já fui chamado isso em 2008, fui chamado no concurso do município. Aí comecei a trabalhar aqui em Araucária, então eu trabalhava em Araucária, em Campo Largo. Em Campo Largo atuava nos colégios públicos e particulares também. E lá em Balsa Nova trabalhava também no colégio estadual, colégio de juventude. Isso foi 2008, aqui em Araucária, comecei trabalhando aqui na escola Nadir. Depois, 2009, fui para Maria Aparecida. 2010, eu fui lá para a Estação, na escola Marcos Freire. Né? 2012, tinha eleição para diretor lá na escola. A comunidade gostou de mim e pediu para eu ser candidato. E na época tinha outras chapas e saí vencedor. Né? Graças a Deus deu certo, acabei assumindo a função de diretor a partir de janeiro de 2013, ali na escola Marcos Freire. Paralelo a isso, eu era diretor auxiliar lá em Campo Largo, também no colégio Djalma Marinho. E assim foi até 2016. 2017, o município aqui de Araucária passou o sexto ao nono para o estado e aí criou-se o colégio estadual Monteiro Lobato, ali no bairro Estação. E aí o estado me convidou para ser diretor ali no Monteiro Lobato também. Daí eu fiquei no Monteiro Lobato, manhã e noite diretor do estado e de tarde diretor do Marcos Freire, né? Até 2020. Então, foi uma luta. E 2020, né, a convite de alguns políticos aqui do município, lancei meu nome para vereador. Voltando um pouquinho antes, em 2018, né, 2017, quando eu assumi o Monteiro, eu fiquei o dia todo aqui em Araucária. Então, eu achei melhor vir morar para cá. Né? Até minha esposa, ela na época... Porque ela tinha ali já mais de quase 45 anos morando em Balsa Nova. Então é difícil para as pessoas sair do lugar, né? Para ela foi difícil, né? Você sair, apesar de ser próximo, mas você sai próximo, sai de perto do teu pai, né? Da tua família. Então, mas ela acabou aceitando, viemos aqui, acabamos comprando uma casa no Porto da Laranjeira em 2017, 2018. Vim morar ali na 9 de março de 2018, vim morar em Araucária. Então... E aí, 2020, até quando me convidaram para ser candidato a vereador, eu até falei, mas eu moro pouco tempo aqui, né? Mas pelo trabalho que eu fiz como diretor, né, que graças a Deus é muito bem reconhecido, a comunidade me acolheu, me abraçou. Ali a comunidade de Estação, eu tenho muito a agradecer àquela comunidade. Né? Quando eu falo estação, não é só estação, toda aquela comunidade escolar do Marcos Freire, do Monteiro Lobato. O pessoal, graças a Deus, tem uma aprovação muito grande do meu nome ali. Então eu lancei meu nome para vereador com a ajuda dos amigos e acabei surpreendendo aqui no município de Araucária e sendo eleito vereador aí no primeiro mandato e com 1.174 votos, né? Então, assim, a minha vida é o que eu sempre falo, sabe? As coisas sempre foram difíceis, não foram fáceis, mas eu pautei sempre as coisas no que é correto. Sempre. Até alguns me criticam, alguns falam que eu sou muito certinho. Como diretor, eu sempre levava as coisas certas né? E sou assim mesmo, né? Mas assim, é aquela coisa, né? A gente vai semeando e a gente semeia, vai cuidando e os frutos a gente vai colhendo. Verdade, aquilo que a gente faz de bom sempre acaba colhendo com certeza. os frutos. Professor Walter, então falando um pouquinho, né, de educação, né, para quem está assistindo o EFCast, Papo Eficaz para o Seu Dia, nós estamos aqui com o professor Walter, aqui nos estúdios, aqui em Araucária, o estúdio do EFCast, e nós estamos conversando, e nesse momento nós vamos abordar um pouquinho um tema que é bem sugestivo, haja visto que o professor Walter, né, ele tem uma longa história aí de ensino, de formação nas escolas, e também trabalhando como diretor. Então ele vai nos ajudar muito nessa conversa, nesse diálogo,
para esclarecer até algumas questões aqui concernente à educação de Araucária. Professor, eu queria perguntar para o senhor, na sua visão, como está a educação aqui em Araucária? Nota, assim, digamos, de 1 a 10. Que nota o senhor poderia dar para a educação aqui na cidade de Araucária? Quando a gente fala educação, né? Hoje é um tema muito falado, e inclusive muitos políticos falam assim, temos que investir em educação. Se tornou uma coisa repetitiva, né? Mas muitas vezes, se você perguntar para a pessoa, mas investir em quê? Ela não sabe. Porque não é bem assim. A gente vê muitos políticos, muitas pessoas falando em educação sem conhecer de fato como funciona, sem conhecer da área. Né? É até um dos problemas, talvez, hoje do Brasil, que você não vê. Você vê poucos professores na Assembleia Legislativa, você vê poucos professores lá no Senado, você vê poucos professores e professores, você vê poucas pessoas assim. Sim. Isso é um problema, sabe? Então, quando se pensa em educação, vamos falar aqui em Araucária, né? Quando eu penso numa educação referente ao município, porque nós temos que tomar muito cuidado com isso, sabe? A educação municipal, aquilo que o município tem responsabilidade, que é a educação infantil e os anos iniciais do fundamental. Sim. Né? Eu vejo que o município tem feito grandes avanços, né? Sim. Vários prédios, vários CMEIs sendo construídos, várias unidades educacionais novas, né? Melhorou bastante a questão da infraestrutura, né? Então eu vejo um avanço na educação, que bom, assim, em termos estrutural, né, do município. Já em relação ao Estado, infelizmente, é uma grande precariedade. O Estado está deixando a desejar bastante nesse sentido, né? As escolas estão superlotadas, muitas, principalmente nós temos pouco ensino médio diurno, né? Grande parte dos nossos alunos, às vezes, com 14 anos, tem que estudar à noite, porque não tem aula, não tem ensino médio diurno. Sim. Então, assim, a educação em Araucária e assim, outra situação que eu sempre falo. O nosso município hoje está se aproximando dos 167 mil habitantes. Sim. Nós somos a 11ª maior cidade do Paraná. Nós temos um problema sério, que nós temos muitos migrantes. Aqui vem pessoas de tudo que é lado. Sim. Muitas vezes as pessoas analisam, um exemplo, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica aqui de Araucária, com um município pequeno. Não dá. Por que não dá? Você pega um município do interior do Paraná lá com 10 mil habitantes, onde a população basicamente é só daquele local. Então é óbvio que vai ter uns resultados melhores. Sim. Tem lá 3, 4 colégios na cidade toda. Aqui nós temos muito mais. E tem uma migração muito grande, né? Então, quando você fala em educação, tem vários eixos, vários pontos que a gente tem que estar dialogando. Falta muito investimento aqui em Araucária em relação ao Estado. Nós não temos aqui escola técnica, né? Não temos aqui um IFPR, não temos um Senai, né? Então, nesse sentido, falta muito. A educação ela tem que melhorar e muito aqui em Araucária, principalmente em relação ao Estado. Em relação ao município, melhorou bastante. Nós mesmos aqui apresentamos vários projetos. Sim. Hoje eu já apresentei, só na área de educação foram mais de 20 projetos que eu já apresentei como vereador. Sim. Né? Porque apesar de eu estar de vereador, eu continuo como professor no colégio, dou aula. Sim. Né? Então, já apresentei vários projetos, as unidades educacionais do município receberam, através de um pedido meu, de uma indicação minha, todas as salas de aulas receberam uma TV de 65 polegadas. Todas as escolas, foram 390 televisores, TVs de 65 polegadas, Smart TV, né? Então, receberam um computador por professor, por sala de aula, também pedido nosso, né? Então, assim, claro, agora também foi feito o livro lá também, né? Criado para os nossos professores, para o 4º e 5º ano de português e matemática, um livro com as atividades, conteúdos. Então, a gente vê aí um grande esforço, um grande empenho, né? É o suficiente? Não. Tem que melhorar? Tem. Isso é fato. Tem falhas? Tem. Né? Muitas vezes a gente vai numa escola e a internet não está funcionando, apesar que o prefeito investiu muito aqui na parte da internet. E foram mais de 20 milhões até o momento só nessa nova internet que foi instalada aqui no município. Olha, é interessante porque quem está nos assistindo, tem muitas pessoas que às vezes não têm esse tipo de informação. Sim. Então é interessante quando você conversa com uma pessoa que é um vereador eleito da cidade e que trabalha exatamente na área da educação.
Quantos milhões mesmo foram investidos? Ó, foram mais de 20 milhões investidos. Mas a gente sabe, eu sou uma das pessoas, até outro dia eu vi numa outra emissora aí, alguém comentando que os vereadores não fiscalizam as unidades educacionais. Pelo contrário, eu sou uma das pessoas que mais estou fiscalizando. Seja unidade de saúde, unidade de escola. Basta acompanhar minhas redes sociais, as pessoas vão perceber. Então, o que eu vejo na internet? É que a internet, infelizmente, houve um grande investimento, nem todas as unidades estão funcionando 100%, talvez por falta de gestão, né? E aí eu não vou culpar secretário de Educação de jeito nenhum, mas eu vejo na questão de gestão da forma que as novas tecnologias estão sendo trabalhadas, né? Eu já falei várias vezes, inclusive na sessão, que tinha que ter um departamento de tecnologia na SMED, para que todas as unidades educacionais tivessem um atendimento mais rápido, mais claro. Então, assim, houve um grande investimento por parte do Executivo, porém ainda está deficitário em alguns pontos, mas comparado ao que já foi, melhorou muito, isso sem sombra de dúvida, né? Digo isso porque eu fui diretor do município, né, de 2013 a 2020, foram 8 anos aí de diretor do município, né? Então eu tenho conhecimento de causa, sabe? Então a gente busca sempre aí estar fiscalizando e cobrando, claro, para que a educação melhore ainda mais. Agora, é claro, né, um problema muito sério no Brasil em relação à educação, isso eu digo ao Brasil e não é de agora, né? Nós vivemos uma educação que, infelizmente, ela trabalha a educação quantitativa e não qualitativa, prevalece sempre a quantidade e não qualidade. Números, né? Números. Eu sempre digo, né? Nosso país é o país dos números. Isso é muito ruim, né? Nós formamos um cidadão X para o mercado de trabalho Y. Não bate. Então, a educação pública hoje, infelizmente, da forma que grande parte dos governantes querem, e até por pressão, porque vem uma pressão mesmo, né? Se o município apresenta os dados baixos, vai ter problema, vai ter corte de recursos. Se o Estado apresenta dados baixos, vai ter problema. Entendi. Então é uma corrente, sabe? Só que aí que está o BO, né? Aí que está o problema. Né? Vou dar um exemplo aqui no Paraná. Né? O governo do Estado, né, investiu, não vou dizer que não, porque muitas coisas melhoraram também. Não podemos criticar tudo. Melhoraram. Sempre a gente sabe que é uma coisa. A educação ela é complexa. Mas assim, veja, criaram um sistema, por exemplo, de aprovação chamado Se Liga, né? O aluno muitas vezes fica o ano todo sem fazer nada, chega lá no final do ano, faz uma prova, passou de ano. Então, o que ele aprendeu? Então, se nós analisarmos o fator aprendizagem, está muito a desejar. E somado à questão também, não podemos culpar só também a questão política. Nós também temos aí, tem a parcela de culpa dos pais. Né? Eu sou professor, estou professor de sala de aula. Ontem mesmo, conversando com os alunos, eu chamei a atenção. Né? Eu fico ouvindo eles falarem o tempo que eles ficam jogando em Free Fire, nesses joguinhos de internet. Eu abro o caderno dos alunos, hoje mesmo, dei aula de manhã, fui verificar alguns cadernos, e verifiquei ali muitos cadernos, atividades que eu dei há 3 semanas atrás, ninguém, olha, de uma turma tinha na sala lá em torno de 30 alunos, 70% ninguém fez. Não fizeram nada, estava lá, não fez. Então, até o que eu vejo nesse sentido? Os pais estão deixando a desejar, também não estão olhando os cadernos dos filhos. Que tem que olhar, principalmente os pequenos. Sabe, um aluno de 6º ano que chega para mim com um caderno, onde está lá a atividade para casa. Ele fica 3 semanas em casa e chega em casa, você olha lá, tá a mesma coisa de lá para casa ele não fez. Me desculpe falar, mas aí os pais também não estão acompanhando. Entendeu? Então aí tem a questão estrutura, a questão familiar. Então nós temos a educação, ela é porque se um pai ou uma mãe que acompanha de perto seu filho, vê seu rendimento, vê como é que está indo, porque, veja bem, você tem um filho, teu filho chega em casa, você olha o caderno dele, que aula que você teve? Eu tive aula de matemática, português, geografia, história e inglês. Tá, primeira aula, o que você teve? Não tive nada. Na segunda aula, o que você teve? Não tive nada. Bom, peraí. Ou a criança está mentindo, ou, de fato, não teve nada, mas se não teve nada, alguma coisa está errado. Então, esse acompanhamento familiar é muito importante, por mais que o professor se arrebente. Eu vejo, ontem mesmo, aplicando a Prova Paraná, apliquei a Prova Paraná ontem, para o ensino médio. Prova Paraná eu sou muito exigente, sabe? Eu, quando chego em sala, eu sou aplicador de prova, já há bastante tempo de concursos públicos. Sim. Eu sou muito exigente com os alunos. Eu faço todo mundo guardar o celular no armário.
Pego pesado mesmo, pego firme com eles. Eu digo para eles, isso aqui é uma experiência, vocês estão no ensino médio, vocês já vão aprendendo desde agora, primeiro ano, para que quando vocês chegarem lá no vestibular, no Enem, vocês estejam preparados para fazer o vestibular. Que vai ser desse procedimento, vocês não vão fazer com o celular do lado. Sim. Vocês têm que guardar. Mas o que eu observei ontem, né? Claro, né, a gente tem um domínio, tem a turma ficar em silêncio, tudo, mas boa parte deles pegaram as provas e teve um lá que marcou a letra A em todas, do 1 ao 40, né? Então você veja um pouco o caso, uma falta de consideração, porque é um material, queira ou não queira, essa prova Paraná é um material bem produzido, é um material bom, é um material que o aluno, se ele prestar bem atenção e fazer todas essas provas sempre com bastante interesse, com certeza ele vai ter um crescimento muito grande, mas que infelizmente não tem interesse, sabe? Então, volto a dizer, tem os pais, tem os alunos, né? Que infelizmente boa parte deles já com essa... eu já no final do ano eu passo, mesmo que não faça nada, eu vou passar de ano, eu faço a prova, você liga e passo. Então, a cultura do chamado não dá nada, né? Eu não faço nada e vou passar de ano. Então, assim, quando se fala em educação, a gente, claro, ficaria aí o dia todo falando, se fosse o caso. Citaria outros educadores, outras pessoas. Mas, assim, eu digo de educação, primeiro que eu tenho uma prática, né? Sim. Eu vejo que a educação, ela mudou minha vida, né? Sim. Eu era motorista, lá em Campo Largo, né? E em 97, 98, eu não tinha terminado o terceiro ano do ensino médio. Falei, mas eu tenho que terminar. E eu fui lá e fiz na educação de jovens e adultos, SEBJA. Sim. Fiz o terceiro ano lá, ralei, cara, fui lá, fiz. Depois fiz minha faculdade, né, presencial, 4 anos. Fui 01 do curso, tenho lá em casa, me honra ao mérito. Porque eu sempre gostei, e falo isso para quem estiver acompanhando, e falo para os alunos, faça bem feito. Eu não faço meia boca. Então, por mais que qualquer coisa que eu entro para fazer bem feito. Para fazer a diferença, eu me desgasto. Eu sofro com isso, mas eu faço bem feito. Então, em tudo que eu entrei, eu busquei fazer o meu melhor, né? E graças a Deus, o resultado aparece. Então seria, pelo que o professor está colocando, né? É um todo, né? Então, se fosse falar assim, a grosso modo, para melhorar a educação, seria uma ação conjunta. Investimento, fiscalização, logística, assessoramento, as lideranças locais e as famílias também estarem incluídas nesse projeto. Realmente o que o professor falou, eu lembro também na minha época que não tinha assim, essas facilidades, não. Eu lembro que no terceiro ano, naquela época, você tinha que saber a tabuada decora ali e não tinha negociação. Hoje, eu já tive alguns comércios, e eu já tive pessoas, né, às vezes trabalhando para mim, que se tirasse o celular da mão dele, acabava. Ele não consegue fazer conta nenhuma de cabeça. Interessante, né? Então, realmente, é o que o professor falou. Há muita busca da quantidade independente da qualidade, ou seja, eles querem os números para aparecerem lá. Só que eu não culpo os governantes, porque isso daí se tornou, na verdade, uma política, como o senhor falou. Então, aí, se não apresenta os números, não recebe investimento também. Uhum. Então, tem um todo ali, né? Então, na verdade, é lá em cima que tem que mudar a mentalidade dos nossos líderes, né? Para eles primarem mais pela qualidade, né? E aí, então, depois eles buscarem a qualidade. Uhum. Mas vamos lá, professor, né? Professor Walter, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, professor, nós temos um assunto assim bem atual desses dias, que nós vivemos uma tensão grande com o ataque daquele rapaz lá, psicopata, lá em Blumenau, e segundo as informações, eles tinham um grupo que planejavam ataques. Então, com o WhatsApp, com a propagação da internet, o WhatsApp, infelizmente criam-se esses grupos e aí acabam espalhando pelo Brasil inteiro e gerou uma tensão muito grande nas escolas. Eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre isso, como que está lá nas escolas. O professor acha que realmente isso daí gerou uma tensão, as crianças estão mais preocupadas, os pais... E como o professor vê a questão da segurança nas escolas? Qual seria a sua visão, sua ideia
para ter um aprimoramento nisso, para nós inibirmos esses tipos de ataques? Veja, em relação à segurança, né, eu, quando diretor de colégio, né, sempre né, trabalhei muito em cima disso. Eu, na época, como diretor, e futuramente agora provavelmente vou estar assumindo também uma direção auxiliar do colégio, mas lá atrás eu sempre prezei pela segurança, né? Primeiro passo, né, você tem que ter investimento. É aquilo que eu falo, o investimento tem que haver. É que eu digo sempre que falando da educação, né? Investir em professores, né, investir em materiais didáticos, tudo isso é importante. Sim. Né? Isso é fundamental, mas falando da questão de segurança. Uma escola, eu penso que a questão do monitoramento por câmeras, ela é muito importante, ter o monitoramento. Tem que ter esse registro, sabe? Você não pode... Eu acho que quando fala em segurança, tudo que se investe é investimento, não é gasto. Sim. Né? Muitas vezes, vamos gastar nisso. Não é gastar, vai investir, você vai evitar. Né? Eu aqui mesmo em Araucária já apresentei alguns projetos e viraram leis, né? Infelizmente, por enquanto, ainda não foram, não estão sendo executadas. Parcialmente, algumas sim. Por exemplo, a catraca eletrônica nas escolas, que é um projeto meu. Bom. A minha ideia sempre, como diretor de escola, eu tinha essa ideia já de pôr catracas eletrônicas, onde a criança chega ali, né, você tem uma catraca com software, com um aplicativo, onde a criança passa ali sua digital, o seu crachá ou qualquer algo que identifique, e o pai já recebe no seu celular. Meu filho entrou no colégio, olha que ele sai, mesma coisa. Importante. Então, veja, é um investimento que não é alto e que faz a diferença. Sim, né? importante. Eu sempre defendi isso. A questão de câmeras, né, que nem eu disse, ela é importante porque aí inibe, né? A pessoa ela é identificada, né? Se você entra tendo câmera, eu lá na escola, que é o diretor, que agora estou professor também, né? Continuo trabalhando lá, nós temos lá em torno de 55 câmeras, tanto nas salas de aula, nos pátios e nos muros no entorno. Temos isso aí também. E ajuda bastante. Graças a Deus, olha, fiquei lá desde 2013 até 2020, né, o diretor que está lá, e eu como professor, graças a Deus, não temos nenhum roubo. Né? Isso significa que é um ponto positivo. Sim. Né? A questão da segurança. Vimos aí, tem projeto de outro vereador do Botão do Pânico, né, que é importante também. Eu apresentei um projeto também da Ronda Escolar Preventiva, que é uma lei minha, lei de minha autoria. É um projeto de lei que eu apresentei, foi aprovado, é uma lei de minha autoria, que é a Ronda Escolar Preventiva da Guarda Municipal. Isso também é um ponto que já está, parcialmente já está acontecendo, isso é bom. Né? Tem um projeto de lei também de minha autoria, projeto de lei não, já é lei. É lei de minha autoria, melhor dizendo, que é uma lei que treina, né, os educadores, até mesmo os alunos, para situações de iminente perigo. Sim. Um ataque, um destelhamento, um vendaval, uma chuva de granizo... então, vários fenômenos naturais que podem acontecer e as crianças não estão preparadas. Então, é importante também, até mesmo com os primeiros socorros, né, tudo isso são importantes. E, claro, né, a gente tem que pensar, lógico, no muro. São várias iniciativas que são válidas. Aqui no município, eu vejo que a Guarda aumentou muito o trabalho dela, uns tempos para cá, a própria Polícia Militar também. Mas, lógico, tem que ter uma orientação. Aí entra mais uma vez aquilo que eu falo, né? Não é culpando os pais, mas a gente sabe que tem que ter uma orientação familiar muito grande, sabe? Muitas vezes eu vejo, a gente convive com adolescente há muito tempo, né? Muitos adolescentes, às vezes, permanecendo de horas, noites, em jogos. Né? Então é importante que os pais vejam, verifiquem o que está acontecendo. Né? Tome cuidado quando o teu filho fica muito tempo fechado num quarto. Amanhece, passa o dia. Que hoje o que acontece? Nós vivemos numa sociedade, né, que o diálogo está cada vez menor. Né? O diálogo entre as pessoas. Sim. Muitas vezes tem o pai, o casal na sala conversando pelo WhatsApp. Veja que ponto que nós chegamos. Né? Então essa falta de diálogo, essa falta de convívio familiar, e muitas vezes eu digo isso porque como eu era diretor desde o primeiro aninho, dos anos iniciais até o terceiro ano do ensino médio, eu acompanhei e eu sempre observei que os pais têm uma preocupação grande com as crianças quando são pequenas. Eu lembro que fazia reunião com o primeiro aninho e nós estamos tudo lá, no segundo, no terceiro, começam a crescer, os pais, ao invés de ficar mais atentos, eles começam a largar. Agora meu filho já está criado. E aí que entra o problema. Aí é que é o perigo. Muitas vezes o pai acaba criando um psicopata dentro do seu quarto e não sabe. Né? Porque muitas vezes esses que atacam escola, eles vieram de algum lugar. Sim, sim. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. O poder público tem que sim fazer sua parte, lógico que tem. Melhorar a segurança, né?
Tem que fazer essa parte? Tem que fazer. Nós, como vereadores, devemos, e é obrigação nossa fiscalizar, claro que é, mas tem que tomar muito cuidado aí nessa questão do cuidado com o jovem, com o adolescente, que às vezes se tranca num quarto, que por vezes também os pais têm medo de soltar na rua, né? Que lá da minha época nós chegava e tinha uma folguinha, pegava uma bola e ia bater uma bola, nem que colocasse 2 traves ali, fazia uma trave, fazia, né, brincava de qualquer jeito no meio do tiguero lá, de qualquer jeito se virava, né? Hoje não, hoje muitas vezes não tem, você tem um filho, vai mandar para onde, né? Então às vezes ele acaba ficando dentro de casa mesmo, porque você preocupa com quem que ele vai se relacionar, com quem ele vai brincar, então acaba deixando dentro de casa, e no deixar dentro de casa tem que ficar muito atento, sabe? Mas é uma preocupação e a gente tem que ficar atento à questão da segurança, é uma preocupação, isso aí também acaba, que nem aconteceu vários casos, aconteceu lá em São Paulo, depois agora em Blumenau, tivemos outros casos depois, outras ameaças, né? Sim. Inclusive na sala de aula a gente tem que trabalhar muito com isso, tem que trabalhar com palestras, tem que ter investimento do poder público, por exemplo, psicólogo, psiquiatra, se for o caso. Porque olha, vários casos que a gente vê lá na escola, de alunos, adolescentes, 15, 16 anos aí, eu mesmo, já vários casos que eu pegar criança adolescentes cortando no banheiro, né? Se cortando tudo, agora até diminuiu um pouco, mas antes tinha muito isso. Se cortavam tudo, né? Mas o que falta ali? O que está acontecendo? É um problema que tem que ter um tratamento através de uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo. Tem que se aprofundar. E aí entra um problema. Que jeito? Consulta como? Você vai lá marcar uma consulta, leva um ano. Não, Então, ou seja, e aí entra essa questão também da saúde, né? Porque envolve tudo. Envolve assistência social, envolve saúde, educação, pais. Então é uma séria questão de Secretaria de Segurança Pública. Então a gente percebe que ele é um problema e volta na questão da educação. Ele é muito abrangente, ele é amplo, sabe? Amplo. Porque, na verdade, o que a gente vê muito hoje, né, problemas familiares e que acabam, por exemplo, o adolescente, né, ele vem de muitos problemas, às vezes, no lar, com bebida, com álcool, com drogas, né, lícitas e ilícitas, às vezes com violência doméstica, com abuso, com tantas coisas, e isso daí lá na adolescência acaba aflorando, e aí quando a gente vai controlar, por exemplo, um agressor externo, talvez até a câmera já ajude bastante, mas se é interno fica mais difícil de localizar, porque daí ele pode trazer ali em algum lugar escondido, na mala, na roupa, então aí teria que ter alguma coisa com detecção de metal, alguma coisa mais abrangente realmente, né? Realmente é um problema assim, bem complexo, mas necessário, né? Temos que conversar, discutir, e como o professor Walter falou, nós estamos aqui com o professor Walter, aqui nos estúdios do EFCast aqui em Araucária, e estamos falando um pouco sobre educação, agora falamos um pouquinho sobre segurança nas escolas, e realmente é um assunto amplo, mas que tem que ser discutido e tem que tomar uma ação efetiva. Entendemos que tem que ter uma ação efetiva, porque nós já tivemos vários ataques, é claro que eles demoram às vezes 2, 3 anos para se repetir, mas quando se repete sempre traz uma repercussão assim, muito grande. Então é hora das nossas autoridades realmente começarem a afunilar, né? É como a nossa casa. Se nós conseguimos dificultar para que um ladrão entre, por que as casas têm muros, por que algumas têm câmera de segurança, algumas têm cachorro, algumas têm, né? Tem em geral segurança privada. Por causa disso, realmente. Não é que vai acontecer. De repente, se fica 20 anos sem acontecer. Sim. Mas se por acaso alguém pensou, aquilo acaba inibindo. Sim. Então, na escola é interessante a gente olhar com carinho, né, essa questão. Inclusive, né, aqui na Câmara tem projetos, tem outros vereadores também, né, e também nós assinamos um requerimento coletivo para que haja aí um guarda, né, um segurança por unidade educacional. Né? Claro que isso vai ter um custo bem elevado também, né? Mas que eu disse, né? A questão de palestras, né? Palestra nas escolas, para todas as turmas.
investir em palestrantes. Hoje temos muitos palestrantes bons. Sim. Porque muitas vezes o professor fala, aquela coisa, né? Santo de casa não faz milagre. Sim. Então, geralmente num colégio, se você tiver uns palestrantes bons, né, até mesmo venha, faça a palestra, conversa, abre bem a mentalidade dele, Sim. sabe? Porque, é que nem você disse, às vezes dentro de uma sala de aula, tem um aluno ali dentro, naquele momento. Outro dia teve uma situação que eu chamei a atenção do menino e percebi que ele estava diferente. Eu falei, o teu problema é em casa? Só perguntei assim para ele. Ele abaixou a cabeça, começou a fazer a prova, mas eu vi que ele começou a chorar. Então eu toquei no sentimento dele. Sim. Depois chamei, conversei lá fora. Ele não quis, claro, contar o que estava acontecendo, mas ficou claro naquela situação que ele estava com problema em casa. Problema em casa. Então, são situações, né? Anteontem mesmo, vi com uma menina, conheço ela há bastante tempo e vi que ela estava meio diferente, né? Porque a gente conhece, eu estou lá há muito tempo, então a gente conhece as crianças, Sim. mas o que está acontecendo? Minha mãe está com câncer, né? Então, quer dizer, então você vê que tem um porquê de tudo aquilo. Sim. Geralmente tem um porquê dessas revoltas, Sim, sabe? sim. Então a gente tem que estar sempre atento a essas questões. Né? Hoje um professor, por isso que o professor é uma das questões da educação que tem que ser mesmo isso. O professor tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado, tem que ser bem qualificado. Sim. Educação não é brincadeira, eu sempre digo, sabe? Eu às vezes vejo algumas atitudes de alguns profissionais da educação, né? Seja colegas mesmo, que eu vejo a forma que eles estão levando ali, eu chamo atenção, porque aqui não é brincadeira, nosso trabalho é sério. Nós estamos formando pessoas, nós estamos formando cidadãos aí que vão ser o reflexo da nossa sociedade. Dependendo da forma que eu trabalhar com ele, eu posso estar formando um cidadão que amanhã ou depois você acaba se tornando o refém dele. Entendeu? Sim, exatamente. Então é importante. Exatamente. O professor, ele tem essa força, né? E é uma classe que eu considero assim uns guerreiros da sociedade. E realmente falta investimento, falta o cuidado, o carinho com esse grupo de pessoas e, como o professor falou, um grande investimento para a educação. Eu mesmo agora, né, apresentei recentemente um projeto de lei com o vereador Benhur, né? Fizemos em conjunto, onde os professores aqui do município poderão cumprir boa parte de sua hora de atividade, não toda, mas boa parte de sua hora de atividade em home office, né? Foi muito bacana. Os professores ficaram muito felizes, porque aqui na Araucária nós temos muitos professores que vêm de São José dos Pinhais, vêm de Campo Largo, vêm de Balsa Nova. E no dia da hora de atividade dele, ele poderia fazer em casa. Porque geralmente ele chega na escola, às vezes falta espaço, não tem uma internet que presta, não tem material. E em casa ele produz muito mais. Sim, né? Eu, por exemplo, amanhã vou trabalhar o dia todo corrigindo prova. Né? Então, o professor trabalha em casa. Então foi um projeto bacana. Né? Fiquei chateado, sim, porque eu vi muitos órgãos, inclusive o próprio sindicato, Conselho Municipal de Educação aqui do município, própria secretária, contrária a este projeto, né? Então, assim, fiquei chateado nesse sentido. Falei, mas pera lá, mas pessoas que defendem os educadores são contra um projeto que é bom para os educadores. Então, tem horas que você fica também pensando, porque, nossa, a gente apresenta N projetos ali para a educação, para a melhoria. Tudo aquilo que a gente faz, inclusive este projeto, Hora Atividade Home Office, eu fiz a partir do momento que eu ouvi a categoria. Sim. Não foi uma coisa que eu criei do nada. Sim. Ouvi a categoria e criamos o projeto e apresentamos e virou. E agora estamos aguardando, inclusive, foi aprovado já, graças a Deus, se não foi ainda, está para ser sancionado. Sim, professor. Espero, professor, que seja aprovado. Na verdade, a pandemia, ela teve o reflexo negativo, as mortes, as perdas, mas essa questão do home office, ela teve um crescimento assustador no Brasil e hoje até as empresas olham com outros olhos, porque muitos profissionais começaram a produzir mais em casa do que no próprio local de trabalho. E para as empresas, as próprias empresas acabam tendo um custo menor, a pessoa trabalha em casa, que o que importa para a empresa é o resultado. Assim como no Estado também. O que a gente busca dos profissionais sempre é o resultado. Qual que é o resultado de um professor? É os alunos bem ensinados, as suas atividades sendo feitas, tudo certinho. Professor Walter, e me diz uma coisa, o senhor, agora falando como vereador aqui da cidade de Araucária, e a função do vereador é fiscalizar e legislar, fazer leis.
O senhor que acompanha o dia a dia da cidade aqui onde nós residimos, a cidade de Araucária, eu resido aqui desde 2001, o senhor, na área da segurança, falando agora no geral, não efetivamente de escolas, mas no geral, o senhor acha que teve um avanço ou regrediu? Como está basicamente a segurança de Araucária nos seus olhos? Veja, eu como vereador, desde que eu me elegi, né, eu tenho, junto com a minha equipe, que eu não trabalho sozinho. Sim. Né, sou eu vereador, mas tenho 3 assessores e uma chefe de gabinete. Então, nós trabalhamos em conjunto, né? Sim. Então, nós estamos sempre na rua, sempre, fiscalizando, verificando, conhecendo os departamentos, que são muitos, né? Porque muitas vezes as pessoas criticam uma secretaria tal, um departamento tal, mas elas não conhecem. Sim. Né? Quando você começa a conhecer cada departamento, cada secretaria e vê que, de fato, a grande maioria que está ali dentro está fazendo o seu melhor. Né? Sim. Talvez o resultado na ponta não está sendo o esperado para a população, Sim. mas a gente percebe o empenho de todos. Né? Então, eu tenho feito esse trabalho sim, que nem você disse. Nosso trabalho é legislar e fiscalizar. Né? Infelizmente, muitos ainda no Brasil, isso eu digo Brasil, a política assistencialista, ela é muito, as pessoas esperam muito isso do candidato, do vereador. Né? As pessoas acham que ainda o vereador, a função do vereador é levar ele no médico. Sim. A função do vereador é pagar água, pagar luz, comprar gás, dar cesta básica. Criou-se essa ideia. Infelizmente, sabe? Eu sempre digo para as pessoas que essa não é minha função é, tá tendo problema social, vamos buscar junto à Secretaria de Assistência Social, junto ao CRAS, que atenda essa demanda. Sim. Tá tendo problema de falta, tem que levar uma pessoa no médico, para isso que existe o transporte de pacientes no município. Né? Nem sempre, claro, e eu, inclusive, estou cobrando muito que melhore essa parte. Então, esta é a função nossa. A função do vereador é fiscalizar para que o executivo cumpra aquilo que tem que ser feito. Sim. Ponto. Né? Mas é difícil, é uma cultura, virou uma cultura, sim, sabe? Sim. O vereador tem que empregar, eles acham que você tem que dar emprego, você me arruma emprego em tal lugar, você me arruma aqui, me arruma ali, né? Tem que furar você me dá um cargo ali, você me dá um cargo ali. Furar então, fila, às vezes, de médico, infelizmente, né? as pessoas, na frente, infelizmente, na visão de alguns, elas criticam o corrupto, mas se o corrupto for bom para ele, passa a ser gente boa. Sim, exatamente. E isso tem que mudar. Eu digo para vocês, isso não é só aqui em Araucária, no Brasil, no mundo todo, Brasil todo é assim. Sabe, essa cultura de criticar a corrupção, porém, quando a corrupção é beneficente a ela, ajuda ela, beneficente a ela, beleza, não tem nada, não tem problema. Ele fez isso, mas me ajudou. Sim. Bacana. Isso tem que mudar, sabe, tem que mudar. Eu viajei para outros lugares do Brasil, gosto, sou formado em geografia, sou uma pessoa que gosta de estar sempre analisando a questão espacial e vim em outros municípios do nosso Brasil aí, que a situação é 10 vezes pior, é muito precária mesmo, sabe? Falando de segurança aqui no município, claro que melhorou. A gente sabe, nós mesmos aprovamos aqui contra mais 100 vagas para a Guarda Municipal. Hoje Araucária é um dos municípios que tem mais guarda no Brasil, considerando a população. Proporcionalmente à população, sim, Araucária se destaca longe. Né? Vou dar um exemplo. Campo Largo tem 47, agora mais 12... Não, 46 guardas e agora vai para 58, que tem mais 12 se formando. São 58 guardas municipais hoje em Campo Largo, né, com um município com 150 mil habitantes. Araucária agora está com 280 guardas. É muito. Então nós temos sim o investimento na segurança que é muito grande, visto que o Estado também aqui temos a polícia faz o que pode, né, temos aqui o comandante, o capitão Gans, que faz o seu trabalho maravilhoso, sua equipe, todos os policiais fazem o que podem, mas o efetivo é pequeno. Poucas viaturas. Então, nesse sentido, a Araucária está cumprindo sim. Está de parabéns. Está de parabéns, sabe? Nesse sentido, o prefeito Issan investiu muito em viaturas, né? Então, em termos de segurança, eu penso, até hoje, conversando em casa com a minha esposa, eu falei para ela, Araucária, eu acredito que hoje até pode, claro, acontecer, isso a gente não pode descartar, mas eu acredito que até um ladrão para vir aqui para Araucária vai pensar 2 vezes, porque a guarda lá age muito rápido. Com a quantidade de viatura, com a quantidade de guardas municipais, né? Tem um caso ou outro, às vezes, que as pessoas reclamam da forma que foram abordadas, mas assim, é importante que a gente sabe que a gente lida com seres humanos, né? Nem todos são iguais, né? Eu sempre falava, quando eu era diretor de escola, vinha pais, às vezes reclamavam de um professor ou de outro, eu sempre falava, né? No, no, no geral, o quadro é bom, agora é lógico, né? Isso é que nem
na casa da gente. Muitas vezes são vários irmãos e sempre tem um que dá mais problema que o outro. Sim, infelizmente, normal. Não são todos iguais. Mas, finalizando a questão de segurança em Araucária, eu penso sim que melhorou muito, sabe? Melhorou bastante. Os investimentos também foram muito altos, né? Tem que melhorar mesmo. Tem que melhorar, porque se você tem investimento, tem que ter resultado. Sim. E o resultado é o quê? Reduzir a mortalidade, tudo que puder reduzir, e de fato reduziu. Reduziu mesmo. Então, nesse sentido, a Araucária está de parabéns. A gente que mora aqui, que reside, a gente percebe realmente uma grande diferença. Isso que o professor está falando, a gente que anda pela rua aí, nós vemos constantemente os carros da Guarda Municipal, e isso inibe nas vilas, fazendo ronda, nas escolas, e isso inibe muito realmente. E não temos ouvido falar mais de muitos casos que a gente via, casas arrombadas, assalto a comércios, tinha muito, inclusive com morte, né? Vários casos aqui de panificadoras que foram assaltadas, que o final foi trágico. Sim. E hoje parece que a gente não está vendo tanto, não estou dizendo que não tem. Sim, não é. Porque a gente sabe que isso daí é um problema que sempre vai existir, mas realmente melhorou bastante. Professor Walter, e me fala um pouco da questão da saúde. Esse é um problema nacional, é um problema no Brasil, e que não é hoje que tem esse problema. Esse problema eu ouço desde meus 15 anos, eu já ouço falar, e ele continua, cresce, e eu queria que o vereador Walter, né, desse a sua opinião aqui em Araucária. O que o senhor acha a saúde da Araucária em relação a outros lugares? Se nós estamos avançando, como que está aqui? Nesse quesito, a gente tem muito contato com as pessoas e sempre conversa. Eu gosto muito da política, de conversar, estar informado. E eu vejo nessa área ainda muitas pessoas reclamam bastante. Outras áreas as pessoas elogiam muito o município. E essa área da saúde, eles ainda há muitas reclamações. Eu entendo que é um problema nacional, mas qual que é a sua visão, vereador Walter? Eu tenho acompanhado muito a saúde, acompanho mesmo. Essa é outra situação, nós sempre estamos indo nas UBSs, sempre estamos indo na UPA, no PAI, no HMA. Eu sou um vereador daqueles que vou mesmo. O pessoal já sabe que eu vou e vou mesmo. Tem um problema, daqui a pouco sai daqui, se me ligarem, está tendo um problema lá no HMA, lá vai eu. Né? Tem um problema no UPA, lá vou lá também. Né? Agora, a saúde em Araucária, já, não de agora, ela já vem aí uma defasagem um bom tempo. Né? Vejo o recurso que vai para a saúde é grande. O investimento anual deste ano na saúde é de 325 milhões. Então, o recurso existe. Né? O que temos... Claro, é que nem você disse, é um problema, né? É nacional. O problema de saúde não é fácil. Nós temos um sistema único de saúde onde todos têm direito de ser atendido. Sim. Né? Ele não é que nem antigamente, que era parcial. Hoje todo mundo é atendido. Mas, claro... muitas vezes os problemas da saúde estão na questão da gestão. É a gestão mesmo. Eu tenho falado isso, eu cobrei muito do outro secretário. Muitas vezes a gestão de algumas UBSs que não estão qualificadas para ser gestor. E aí, consequentemente, não consegue administrar direito aquele grupo de trabalho. Né? Então, é um problema. Que muitas vezes o problema da saúde ela está na saúde primária. Né? O que é a saúde primária? Aquele atendimento lá no postinho de saúde, lá no teu bairro. Então, a pessoa vai lá, chega lá, quer consultar, quer leva uma criança para consultar, não tem pediatra. E você tem que estar indo embora. E você tem muitas vezes não veio, faltou aquele dia. Muitas vezes, atendente que chega, não tem mais vaga, vai lá para o PAI, vai lá para o UPA. Então, esse é um problema. Então, a falta de comunicação, muitas vezes, né? A cultura da população também. Então, você está lá, não está legal, eu não estou bem, eu vou lá no UPA. Mas não passa no UBS antes. O ideal é que passasse primeiro na UBS. Porque por mais que não tenha um médico, mas às vezes tem um enfermeiro ali que possa verificar. Nós temos um enfermeiro com faculdade, que muitas vezes ele vai fazer o pré-atendimento ali, vai verificar a tua pressão, vai ver se há necessidade de você ir no UPA. O UPA. Então, as pessoas, elas não têm esse... É cultural passar, não estou bem, vou no UPA. Se é um sábado, se é um domingo, tudo bem. Né? Mas acaba indo para o UPA, ou acaba indo para o PAI, se é com criança, e acaba aglomerando. Então, esse é um problema.
Então, essa questão da saúde primária, muitas vezes, não funciona adequadamente. Está havendo investimento, vai ser construído mais 10 UBS aqui Que bom. no município de Araucária, construção de UBSs aí novas, ali, por exemplo, aqui o Santa Mônica, o próprio lá no Estação. Então, o investimento na construção está havendo, lá o próprio do Boqueirão está sendo construído, Sim. Também vai passar de 400 para 1.000 metros quadrados. Então, a gente vê, né, que eu tenho quase certeza que nos próximos anos a tendência é melhorar cada vez mais. Mas também não podemos esquecer que nós viemos de uma pandemia. Sim. Viemos de uma pandemia onde, por 2 anos, quase focou o Covid. Então, Sim. Parou tudo ali. Fazia só cirurgias emergenciais. Então, as filas de espera ficaram gigantescas. Então, você tem uma somatória de problema. Você tem, muitas vezes, uma situação lá na saúde primária que não está adequada, falta alguns médicos, falta algumas especialidades. Você tem a questão, vou dizer até histórica, que já vem lá né, da questão da pandemia. Você tem a questão também de falta de médico. Infelizmente faltam, sim. Ontem mesmo, conversando com a diretora da saúde aqui, eles conseguem contratar 5 e sai 5, porque hoje a proposta, muitas vezes os médicos, eles querem dinheiro. O fator sim, é o financeiro. Financeiro prevalece muito. Então, muitas vezes o profissional está aqui, mas surgiu uma vaga melhor, ele sai. Então, por mais que eles contratem 5, mas sai 5, então continua faltando, né? Até conversando com a diretora da saúde ontem, ela falou que agora abrindo um novo PSS, que parece que vai ser contratado 20, que já vai dar uma boa aliviada, né? Então, a falta de profissionais também é um fator, sabe? E às vezes não é porque o município não quer contratar, é porque não tem. Não tem. Falta mão de obra. É um problema. Temos a situação também, Araucária, por exemplo, você pega a UPA ali, vem pessoas de outros municípios e tem que ser atendido. Vem pessoal de Curitiba, Sim. Né, ali do Tatuquara, vem muitos. Migram, né? Migram para cá. Contenda, Lapa, então vem muita gente para cá, né? Então tem esse fator também, de pessoas que vêm para cá para ser atendido, né? Então tem todos esses fatores somados a muitas vezes a questão de gestão mesmo, né? Então geralmente quando chega na segunda ou terça-feira eu já fico preocupado. Falei, provavelmente vão me ligar. Que a UPA deve estar cheio, estão demorando 5, 6 horas para ser atendido. Sim, aí então, eles ficam bravos e eu dou razão, né? Porque eu não tiro a razão. Que eu, por exemplo, eu sou servidor do Estado, eu tenho aquele SAS. Então eu consulto lá na Santa Casa. Sim. Então, às vezes, já teve situação que eu fui lá, esses dias até fui lá consultar, fiquei 2 horas, não chamei mais nenhum. Peguei isso aí, vim embora, porque eu vi que não dava, né? Que a coisa lá também é péssima, ruim. O sistema SAS é péssimo atendimento, principalmente na questão emergencial, de pronto-socorro. Então, aqui nós tivemos problemas, por exemplo, eu cobro muito mesmo. O próprio HMA, né, tivemos algumas situações agora, inclusive com falecimento de criança. Isso é inadmissível. Sim. Isso é inadmissível, isso tem que ser fiscalizado. Né, tem que ser fiscalizado, tem que ser punido se houve erro. Né, tem que averiguar esses fatos. Eu tenho cobrado melhorias no PAI já faz quase 2 anos, em questão do acolhimento. Falei com o secretário ontem, inclusive, para melhorar aquela cobertura, ampliar aquela cobertura do lado de dentro, para ter um espaço para os pais ficarem com as crianças. Sim. Porque se você tem um bom acolhimento, né, se você é bem acolhido, a probabilidade de sair reclamar é menor. Por mais que demore um pouco, mas se você chega num espaço onde você está lá, você está sentado, tem uma televisão lá, tem um monitor eletrônico informando o tempo que você vai esperar, sabe? Você já... peguei a pulseirinha amarela, a amarela vai levar 3 horas. Você já sabe que vai levar 3 horas, porque meu caso não é tão grave. Né? Sim. Mas eu tô com a pulseirinha vermelha. Essa tem que ser. Então, tudo isso é gestão. Então, o problema da saúde, não só aqui em Araucária, mas 90% é problema de gestão. Porque você pode dar dinheiro, mas se você não souber ser gestor, se você não souber gerir, se você não souber ver esses detalhes, que parece simples, parece bobeira, mas faz a diferença. Sabe? Eu vejo, quando eu chego esse dia eu fui lá no Hospital São Vicente marcar o consulta com meu sogro, mas eu percebi, tem lá as poltroninhas, você senta, demorou Sim. também, mas o fato de você ter uma poltroninha, ter uma televisãozinha ligada, você não estando tão mal, porque se você estiver mal, você vai ter uma pulseirinha de outra cor que você vai ser atendido mais rápido, sabe? Mas tem que melhorar. Eu vejo sim, que sim um problema aqui da Araucária. Estávamos com problema com a questão do raio-x, graças a Deus agora foi resolvido, quase 2 anos para raio-x. Nós mesmos liberamos quase 3 milhões lá para compra de um tomógrafo. Agora que estão comprando, quase 1 ano e meio depois, essa demora, sabe? Então existe o recurso, mas a aquisição de muitos itens demora muito, né? Então eu estou vendo agora que o
o secretário atual, que o prefeito está investindo 10 milhões aí em realização de exames, que eu acredito que vai dar uma boa aliviada também. Aliviar a fila. Sabe? Mas é aquela coisa, tem que melhorar. Eu vejo na questão de transporte dos pacientes, tem que melhorar. Falta de ambulância, tem que melhorar. Muitas vezes alguns medicamentos que faltam, né? Então e a gente fiscaliza. Eu sou um que sempre estou fiscalizando. Eu gosto sempre, eu vou lá, ouço o cidadão, pego o problema do cidadão, levo lá junto à Secretaria da Saúde, né? Eu não sou muito de polemizar. Às vezes as pessoas querem que você faça vídeo polemizando, porque assim, eu chego ali no UPA, tá lá um problema, eu faço um vídeo, o que acontece? Eu acabo entristecendo aqueles servidores, os servidores que estão ali, a maioria estão fazendo o seu melhor. Sim. Pode que um outro esteja pisando na bola, mas a grande maioria dos servidores, do pessoal que está ali dentro, estão se sacrificando. E muitas vezes, quando tem um vídeo lá, que muitas vezes é um vídeo que acaba criticando, você acaba criticando todo, e todo aquele setor acaba levando a culpa, Entendi, sabe? Então entendi. a gente procura sempre trabalhar nesse sentido. Aí todos acabam pagando por Todos um. pagam por um. Entendi. Então eu gosto sempre disso. Eu vou lá, fiscalizo, verifico o problema e levo junto para o secretário e cobro que resolva. E graças a Deus, assim, muitas coisas, inclusive lá agora no PAI, ele já se comprometeu, vai fazer as melhorias, porque se não fizer eu vou continuar cobrando também, que essa é a minha função. Minha função é essa, gosta ou não gosta, vou continuar fiscalizando e levando os problemas para o executivo para que seja realizado. Sim. Outra questão, vereador Walter, professor Walter, eu sempre questionei, eu sei que essa pergunta talvez teria que ser feita para um prefeito, para alguém que já esteve digamos assim, no topo da administração pública de Araucária, mas de repente o professor, o vereador pode ter uma ideia, talvez futura, de repente, para o povo de Araucária. O que eu vejo, professor, por exemplo, Campo Largo, vou dar só um exemplo. Campo Largo, ela tem muita deficiência, a cidade, na área de infraestrutura, de segurança, mas na área de saúde, por outro lado, acaba sendo uma referência. Eu não sei se foi investimento privado, se foi parceria com o Estado, mas nós vemos as pessoas, por exemplo, UTI, as pessoas todas migrando para os hospitais em Campo Largo, e essa é uma falta que nós temos em Araucária. Um município como Araucária, com a arrecadação que tem, com a potência das multinacionais, Petrobras, e infelizmente os nossos gestores não olharam para essa questão. Nós temos o HMA, mas que tem a sua limitação. Foi um bom investimento, é muito útil, mas que deixa a desejar por nós não termos UTI aqui. Na sua visão, vereador Walter, o que teria que ser feito para, no futuro, talvez pensar sobre isso, talvez conversar mais sobre isso? Porque eu acredito que a Araucária, pela potência que é a Araucária, ela poderia ter, haja visto a necessidade e o tamanho da população, ela poderia ter realmente uns hospitais assim, mais encorpados para atender melhor a população daqui. Na verdade, né, a gente entra como vereador, você vai aprendendo muita coisa, sabe? Eu confesso que como vereador aprendi muito. Eu vejo hoje assim, um conhecimento muito maior do que eu tinha de conhecimento lá atrás. Sim. Na educação você tinha aquele conhecimento, mas assim, hoje eu digo que graças a Deus e pela forma que eu atuo, eu aprendi muito, sabe? Sim. Inclusive na questão da saúde. Muitas vezes a gente pensa que tudo é o município que é o responsável. Não. Tem parte da saúde que é o município. Passou de uma altura para frente, não é o município, é o Estado. O Estado. E aí que entra. Às vezes as turmas dizem, mas lá em Campo Largo tem vários hospitais. Tem, mas digo para vocês, eu morei em Campo Largo. Sim. É a mesma coisa que nós aqui. Não pense, só que o diferencial é que é mais perto. Mas muitos de Campo Largo são encaminhados para Curitiba. Nem todos os pacientes que estão lá no Rossio são de Campo Largo, são de outros municípios. Sim, sim. Então Campo Largo criou alguns centros, né? Regionalizou a saúde em Campo Largo. Regionalizou, né? Como poderia ter sido regionalizado aqui. Mas não ia ser muito diferente também. Não ia ser muito diferente. Talvez tivesse hospital regional aqui, muitos casos seriam encaminhados para Angelina Caron, porque tem tudo isso. Existe uma central de leite, central de vagas do Estado. Sim. Então, até o momento, a Araucária tem UTI aqui, o HMA tem UTI, né? Tem UTI. Tem uma estrutura que teria que ser reforçada. Na época que ele foi construído, porque assim, tudo é feito para a época, né? Imaginemos que esse hospital foi construído numa época que a população da Araucária estava girando em torno de 100 mil habitantes, nem isso.
Então hoje nós estamos quase 170 mil. Sim. Então é óbvio que hoje o hospital Já não infantil, atende. o hospital municipal, o HMA, já não atende toda essa demanda. Sim. Então é um problema, né? Agora, teria sim que investir investir um pouco mais, aumentar, lógico, mas essa questão da regionalização da saúde, ela não é uma das questões aí que eu já, inclusive, fiz crítica em relação até ao próprio governo, porque, veja, nós aqui ainda vamos em Campo Largo, agora imagine vocês quem mora lá em Ivaiporã, que tem que vir custar em Campo Largo. Então, quer dizer, o ideal da saúde é descentralizar. Sim. Tirar, hoje eles centralizam muito, e existem também os chamados consórcios entre os municípios, sabe? Então, que acabam fechando em algum lugar. O Rossio, Janine Caron, Erasto Gettner. Então, são esses hospitais que são credenciados por esses municípios. E dentro desse credenciamento, de encaminhamento na central de leitos, eles são encaminhados, né? Sim. Então, às vezes, por mais que houvesse um hospital regional aqui em Araucária, muitos casos poderiam ir para outros lugares. Entendi. Porque, assim, às vezes a pessoa pensa, mas o cara mora em Campo Largo, então ele está sossegado. De jeito nenhum. Ele é encaminhado, mesma coisa que aqui. Não muda muito. Se vocês conversarem com a população do Araucária e Campo Largo, eles vão dizer a mesma coisa. Inclusive, eles vão reclamar, nossa, mas nós temos hospital aqui. Mas nós temos lá em Campo Largo, tem o Hospital Regional Infantil, né, que atende, é regional. Nós temos o Hospital do Rossio, que é um hospital privado. Houve um grande investimento, e aí, a partir desse grande investimento, surgiu convênios, né, tanto com o nível com o SUS, né, que a ideia é atender o SUS, mas também tem convênios particulares. Tem o Hospital São Lucas, que até então eu conheço toda a história do Hospital São Lucas, que como eu morei muitos anos em Campo Largo, trabalhei ali na Lorenzetti, eu levava, passei, eu conheço tudo toda a história do Hospital São Lucas, da Policlínica Leni. A Policlínica Leni, Hospital São Lucas, eu conheço toda a história de crescimento deles, bem como o Hospital Rossio conheço toda a história dele. Até o próprio dono do hospital, eu lembro quando ele ia lá com ônibus lá, e hoje ele construiu aquele mega hospital. Então, sim, tem, né, em termos espacial, lógico, que atende muito mais em Campo Largo, porém, ele é regionalizado, né? Isso não quer dizer que quem mora em Campo Largo muitas vezes consegue ter um atendimento rápido também. Mas aqui, voltando a dizer, focando na Araucária, eu acredito, né, que Araucária nós temos um hospital municipal, que aqui é um hospital municipal de Araucária. Sim. Né? Se você chegar em outras cidades, chegar em Campo Largo, tem hospital municipal em Araucária? Municipal do município? Não tem. Porque não tem hospital municipal lá. O hospital da Policlínica Leni é ali do Dr. Vonei, o hospital Rossio, ele tem um dono, eles não têm um hospital municipal, né? E aqui tem. Talvez, claro, até, inclusive, eu falei para o secretário, na vez passada, quando foi fazer esse contrato com a HMA, eu disse para ele, por que não fazer um contrato mais caro? É 4 milhões, então vamos fazer um contrato, você tem dinheiro, vamos fazer um contrato de 10 milhões, mas que tenha todas as especialidades, para que não haja necessidade do cidadão ser aqui da Araucária e custar um urologista lá longe. Sim. Então, por que não fazer isso, né? Eu fiz esse questionamento com ele, talvez seja isso, na hora, por exemplo, agora vai vencer o contrato com essa empresa, né, Santa Casa de Misericórdia, que administra o hospital. Agora, na renovação do contrato, fazer um novo contrato, nem que pague um valor maior, mas com mais especialidade, sabe? Porque aparelhos novos, nós liberamos a compra, para compra foi comprado agora um novo tomógrafo, tem raio-x, tem os aparelhos necessários. E se falta algum aparelho, aí que tá, mas foi comprado muito equipamento novo para o HMA, sabe? Então eu acredito nesse ponto que a Araucária, né, talvez o que falta mais, de fato, é mais especialidades, né? Para que não haja necessidade do cidadão estar saindo daqui e indo ser atendido em outros municípios, né? Inclusive, uma vez dei ideia até, só que, claro, a gente que é leigo, né, a gente pensa um monte de coisa, mas não é bem assim. Inclusive, dei ideia deles aqui, tem Araucária, por que não? Um lugar de fazer radioterapia, ou até quimioterapia para atender essa parte de cá, lá para a Contenda, né? Só que como esse é um atendimento do Estado, né? Ele não faz parte do município, aí tem que ter a conversa com o governo do Estado para que haja um investimento maior. Mas claro, uma parceria. Mas claro, a gente não conhece de todas as áreas, a gente conhece um pouquinho de cada coisa. E dentro desse pouquinho a gente tenta sempre estar contribuindo. Legal. Nós estamos conversando com o professor Walter, professor, diretor de escola, vereador aqui na cidade de Araucária. Nós estamos falando um pouco sobre educação, sobre segurança, agora estamos falando um pouquinho sobre saúde pública.
e ele está passando algumas informações importantes, muito importantes, porque a maioria das pessoas não tem acesso a essas informações. E como o professor falou, a gente, na visão da gente, é tudo simples. Por que não põe dinheiro? Por que não faz isso? E ele falou muito na questão de gestão pública. Então nós precisamos de lideranças, de pessoas formadas, preparadas, com lideranças, com gestão, para que a coisa funcione, para que a coisa aconteça. E nós estamos alegres pela presença do professor Walter, já estamos encerrando, foram assuntos bem importantes de edificação, de crescimento, de conhecimento. E eu queria fazer uma última pergunta para o professor, vereador Walter, que está aqui conosco, que nós sempre fazemos para os participantes aqui do podcast. Então, nós sempre fazemos essa última pergunta para entender, né, um pouco o que a pessoa pensa, quais são seus objetivos e o que ela faria da vida numa circunstância como essa. Professor Walter, imagine que o senhor tivesse conhecimento que amanhã é o último dia da sua vida. E fosse o último dia, o senhor tivesse certeza que amanhã seria o último dia de sua vida. O que o senhor ia fazer nesse último dia de vida? O bem sempre. Eu sempre falo, fazer o bem. Eu acho que nossa vida nós temos que fazer o bem sempre. Né? Fazendo o bem, fazer o melhor, né? Procurar sempre ser útil às pessoas, né? Pensando, de fato, que nós estamos aqui de passagem. Eu tenho isso comigo sempre. Eu sempre falo isso na conversa que eu digo, falo para os alunos, inclusive. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui emprestados na Terra. Né? Nós temos que nos preparar para a vida celeste, porque a vida terrestre ela é passageira. Não adianta nós se apegarmos a bens materiais, né? A gente vive numa sociedade do consumismo, onde o ter é melhor que o ser. Sim. Né? Mas não adianta. Então a gente busca sempre, né, fazer o bem, né? Procurando sempre ajudar as pessoas. Né? Nem sempre a gente consegue, infelizmente a gente também é limitado. Mas o foco de nós estarmos aqui nesta terra, né? E aí os ensinamentos que Cristo nos deu é sempre fazer o bem às pessoas, fazer bem ao próximo, amar ao próximo que a ti mesmo. É o principal mandamento que Deus nos ensinou, amar ao próximo que a ti mesmo, como a ti mesmo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Sempre eu falo isso para os alunos, se preocupe com o outro, sempre. Não faça as coisas pensando só em você. Tenha certeza que aquilo que você faz reflete no outro. Desde uma brincadeira, muitas vezes, que você faça ali, acaba afetando o outro. Então, nós temos que estar sempre assim, fazendo o seu melhor e sempre vendo que as pessoas também, as pessoas que estão no teu entorno também, né? Não adianta eu pensar que eu estou bem. Se eu estou bem, mas as pessoas não estão bem, as coisas não estão legal. Quer dizer que o resultado não está sendo bom. E é que eu digo sempre, eu como vereador aqui do município, eu entrei, fui eleito vereador, estou fazendo o meu melhor. Eu quero produzir, eu quero que terminasse meu mandato, né? O ano que vem é o último, e fechar os 4 anos e dizer que eu, de fato, eu produzi na política. Valeu a pena, né? Valeu a pena, é isso que eu penso sempre. Em qualquer setor que eu fui, eu sempre trabalhei nesse sentido. Como diretor de escola, como professor, como vereador. Eu busco sempre fazer a diferença. Que as pessoas olhem para mim e digam, esse cara marcou na política, esse cidadão marcou lá como diretor. Então é isso que eu tenho buscado fazer, sabe? Procurando sempre fazer o bem. E sempre tendo sempre um olhar ao próximo, né? Porque esse é o objetivo. Nós, como vereador, sempre digo, estou a serviço do povo. É pelo povo que eu faço o meu melhor e brigo, faço o que posso para tentar mostrar à população que, de fato, eu estou fazendo o meu melhor e procurando, né? Só para finalizar aqui, nós já apresentamos mais de 91 projetos de leis nesses 2 anos e pouco aí que eu estou de mandato. Foram quase 600 indicações, mais de 200 ofícios, requerimentos. Então, a gente tem que produzir e estar sempre junto das pessoas, que é o que eu estou fazendo, né? Busco sempre estar nas comunidades, conversando com as pessoas. Temos nosso gabinete móvel, que de vez em quando a gente faz. Então, estou tentando fazer a política nova. Estou tentando fazer a política nova, não a política velha. A política velha, ela mostrou e mostra que essa política velha ela não traz um resultado
efetivo. Ela traz um resultado momentâneo. Muitas vezes as pessoas acham que aquela política velha, mas antigamente podia fazer isso. Mas essa é a política velha. Nós temos que pensar numa política nova que de fato que ela seja sustentável. Eu sempre digo, temos que trabalhar sustentabilidade. Fazer um trabalho que daqui a 20 anos ele seja lembrado. Não só agora, mas que seja lembrado pelas gerações futuras também. Obrigado, professor Walter, vereador Walter, pela sua presença, por participar aqui no EFCast. Você assistiu mais um episódio do EFCast, um papo eficaz para o seu dia. E querendo Deus, nós retornaremos em outra oportunidade aqui para mais uma entrevista. Até!